Vamos lá, foco total na revisão para delegado. Hoje o tema é um daqueles que separam os aprovados, o erro de proibição. É um assunto cheio de detalhes, não é mesmo? Principalmente aquela diferença, quando que isenta de pena e quando é que só diminui. É exatamente isso que a gente vai dominar agora. Olha só, a chave de tudo está bem aqui, nessa tela. De um lado, a pessoa basicamente diz, puxa, eu nem sabia o que eu estava fazendo. Do outro, a história é, não, eu sabia exatamente o que eu estava fazendo, só que eu achava que podia. Parece um detalhe, né? Mas é essa a diferença brutal, a diferença fundamental entre erro de tipo e erro de proibição. É aqui que o jogo começa. Certo, e aqui está o nosso roteiro, o nosso mapa da mina. A gente começa no dilema central, localiza o erro na teoria do crime, vê as caras dele, a matemática da pena e aí o grande duelo, tipo versus proibição. E para fechar com chave de ouro, uma análise prática com cabeça de delegado. Então vamos direto ao ponto, sem rodeios. A essência do erro de proibição é essa. O agente sabe perfeitamente o que está fazendo. Ele tem o dolo, a vontade. O erro dele não é sobre a realidade, sobre os fatos. O erro é na cabeça dele, sobre o direito. Ele pensa, isso aqui é permitido, quando na verdade a lei está gritando, não pode. Ok, beleza. Mas onde essa história toda se encaixa na grande teoria do crime? Isso é pergunta de prova, gente. Saber localizar o instituto, isso mostra que se tem o domínio do assunto. E aqui está o mapa do tesouro. Vamos lembrar daquele famoso tripé do crime: fato típico, ilicitude e culpabilidade. O erro de tipo, o primo dele, mexe lá no comecinho, no fato típico. Já o nosso protagonista de hoje, o erro de proibição, esse atua lá no final, no último andar do prédio, na culpabilidade. É fundamental guardar isso. E dentro da culpabilidade, ele não ataca qualquer coisa, ele vai direto no coração, num elemento chamado potencial consciência da ilicitude. É um nome comprido, mas a ideia é simples. A pergunta que o juiz vai se fazer é, essa pessoa, no momento em que agiu, ela tinha condições de saber que o que ela estava fazendo era proibido? A resposta para essa pergunta, essa resposta muda completamente o destino do processo. Bom, e esse erro não tem uma cara só não. Ele pode aparecer de duas maneiras, o erro direto e o erro indireto. Conhecer as duas é obrigatório. Os exemplos aqui são clássicos e matam a charada. Erro direto é quando o agente simplesmente desconhece a lei que proíbe. É o famoso caso do turista holandês, que desembarca aqui e acende um cigarro de maconha achando que está tudo bem. Ele não sabe da proibição. Já o erro indireto é mais sutil. A pessoa até sabe que a conduta é errada, mas ela acha, ela imagina que tem uma causa que justifica, que permite. O exemplo clássico, e já superado, era a tal legítima defesa da honra. Agora atenção total. Chegamos no ponto que o examinador adora, a pegadinha que elimina gente boa da disputa. É a matemática da pena no erro de proibição. É o artigo 21 na veia. Dominar o que vem agora é, sem exagero, um passo gigante rumo à aprovação. E a pergunta de R$1 milhão é essa. E se o erro for evitável? E se a pessoa, com um pouquinho mais de cuidado, de atenção, pudesse ter percebido que aquilo era errado? O que acontece com ela? Cuidado! A resposta aqui é o que confunde todo mundo, porque é diferente do erro de tipo. Beleza, vamos dissecar isso. Se o erro era inevitável, não tinha como a pessoa saber, aí tranquilo, a culpabilidade vai embora e a pessoa fica isenta de pena. Fim de papo. Mas, e aqui que mora o perigo, se o erro era evitável, atenção, o crime continua existindo, o dolo está lá intacto. A única coisa que acontece é que a pessoa ganha uma diminuição de pena, de 1/6 a 1/3. Não se fala em crime culposo aqui. Repetindo para fixar, erro de proibição evitável, o crime é doloso, mas com a pena reduzida. Isso tem que estar tatuado na mente. Tá, mas evitável ou inevitável? Quem decide isso e como? O critério que se usa é o da valoração profana. Nome chique, né? Mas a ideia é bem pé no chão. O juiz não quer saber se a pessoa decorou o Código Penal. A pergunta é outra. Uma pessoa comum, um leigo, na mesma situação, teria a capacidade de desconfiar que aquilo era errado? É o bom senso, a noção social do que é certo e errado. Se essa noção básica existia, o erro é considerado evitável. Chegou a hora do tira-teima, o duelo final. Vamos colocar o erro de tipo e o erro de proibição frente a frente. Isso aqui não é só um quadro, é o quadro da aprovação. É para tirar print, anotar, colar na parede, porque isso aqui resolve a vida na hora da prova.
Vamos analisar juntos onde cada um atua. Erro de tipo, lá no fato típico, mexendo com dolo e culpa. Erro de proibição, lá na culpabilidade. E se o erro for inevitável? Nos dois casos, a consequência é a mesma, isenção de pena. Até aqui, tudo parecido. Agora, a virada de chave, o pulo do gato, está na última linha, o erro evitável. No erro de tipo, a pessoa responde por crime culposo, se tiver essa previsão na lei. Já no nosso erro de proibição, a história é outra. A pena só diminui, mas o crime continua sendo doloso. Essa linha final, gente, é o ouro puro para a prova. Certo, a teoria está na ponta da língua. Mas e na prática? Como isso aparece no dia a dia de uma delegacia? Chegou a hora de vestir a camisa, de pensar como delegado e aplicar todo esse conhecimento num caso concreto. Imaginem a cena. Chega um estrangeiro na delegacia. Ele acabou de usar um spray de pimenta para se defender de um assalto. E foi legítima defesa mesmo, o assalto era real. O problema? Ele veio de um país onde carregar esse spray é super normal, é legalizado. Ele só foi descobrir aqui, na frente da autoridade policial, que no Brasil aquele objeto é de uso restrito ou até proibido. E aí, como resolver essa situação? Vamos fazer a análise técnica o passo a passo. Primeira pergunta: o estrangeiro sabia que estava usando um spray com gás? Sim, claro que sabia. Então, erro de tipo já está fora da jogada. Segunda pergunta: ele sabia que o porte ou uso daquele spray era proibido no Brasil? Aparentemente não. Opa! Isso acende a luz amarela do erro de proibição. E aí vem a terceira e decisiva pergunta, que vai definir tudo. Ele tinha condições de saber dessa proibição? É aqui que a análise fica interessante. E no final, tudo se resume a duas possibilidades. Se o juiz entender que, poxa, era um turista, acabou de chegar, não dá para exigir que ele conheça cada detalhe da nossa legislação, nesse caso, o erro é considerado inevitável. Resultado? Isenção de pena. Agora, se o juiz pensar diferente, que era obrigação dele, ao entrar no TAIS, se informar sobre as leis básicas, aí o erro é visto como evitável. E o resultado? Condenação, mas com aquela diminuição de pena que a gente viu. E para fechar, a pergunta fica no ar para uma reflexão. Com a cabeça de quem vai ser delegado ou delegada, qual seria a análise final? Esse erro do estrangeiro foi evitável ou foi inevitável? Não tem uma resposta pronta, de gabarito. O que importa, o que diferencia, é a capacidade de construir um raciocínio, de fundamentar a decisão. É um bom exercício de pensamento. A gente se encontra na próxima.